Muito bom dia, Bom dia. bem-vinda. Eu vou começar por lhe pedir para se apresentar, para nos contar um pouco sobre si, dizer o seu nome, a idade, o local de nascimento, a profissão que teve, a sua formação também, o que estudou. No fundo, apresentar-se, pode ser? Me chamo Sharon, teño 69 anos, nací no País Vasco. Nací en España, mas nací no País Vasco e vim para Portugal cando me casé en 1982. Teño 9 irmáns, agora ya non teño 9 irmáns, ya faleceron algúns, mas éramos 9 irmáns dunha familia caponesa. Meu pai era agricultor. Miña mãe era doméstica e axudaba ao meu pai. Estudei enfermagem no País Vasco, despois traballei en Madrid uns anos e despois, cando decidí vir para cá, comecei logo a traballar aquí en San Miguel. Já nos contou então um pouco esse seu contexto familiar, uma família numerosa, não é? Como é que descreveria o ambiente em que cresceu, esse ambiente familiar? Nós éramos de unha vila moito pequenina, mas como éramos moitos irmáns e as familias ao lado nosos era a mesma coisa, tamén eran moitos irmáns, entón había moita xente para brincar cando éramos pequeninos, porque a raíz de que ya éramos un bocadiño maiores sempre tivemos que axudar a meus pais, porque sendo 9 irmáns e estudando todos, era preciso alguna axuda en casa e traballar. Mas era un ambiente moito engraçado e de moita liberdade, principalmente de moita liberdade. Tentando entrar já aqui na nossa temática principal, relacionada com as memórias de consumo de notícias, tem memória de se a sua família tinha interesse por notícias? Sí, é moito engraçado, porque meu pai gostaba moito de ler o xornal, gostaba mesmo, e veña o padeiro, cando era pequenina non debía haber padeiro, non me lembro, mas cando ya teño algunha lembranza, o padeiro tracía o pan e tracía o xornal. E me lembro, meu pai gostaba imenso ler o xornal, o padeiro non veña sempre ás mesmas horas, mas entón tracía o pan, deixaba o xornal encima da mesa, miña mãe guardaba o xornal, porque senón meu pai demoraba logo a ler o xornal e non ia traballar. Mas meu pai leía sempre o xornal e a xente tamén leía o xornal. Era un xornal regional, mas sempre teña algunhas noticias regionais, nacionais e internacionais. Lembra-se qual era? El Correo Español e Pueblo Vasco, que aínda está e aínda en miña casa se lé. Cando vamos ven tras o padeiro, trai o xornal e nós lemos o xornal. Ainda? Aínda. Mas ainda é o padeiro que leva É o o padeiro jornal? que trai o xornal. Porque é na mesma vila cando nós... Vivem no mesmo lugar Sí, sí, sí. ainda. É a casa agora é mi irmão que mora lá e ve o xornal e nós lemos tamén da mesma maneira e tamén nos escondemos o xornal, porque senón quen lê o primeiro o xornal. Interessante. E comentavam já agora a que período, quando se refere a essas memórias do seu pai, Pois, a que período é que... faz 60 anos, 60 ou máis nova, porque eu a partir dos 10 anos saí de casa para ir ao liceo, hasta os 10 anos, eu me lembro, era 60 anos. E lembra-se de se comentarem as notícias lá em casa? Principalmente as regionais. Regionais. Alguma em particular que lhe tenha ficado na memória? Não me lembro assim, não me lembro. Portanto, esse era, ou melhor, os jornais eram o principal meio através do qual Sí, porque acompanhavam. quando eu era pequenina tamén teñamos radio, mas a radio non se oía moito, era o xornal. Ou seja, esses jornais estavam disponíveis lá em casa, não é? Muito bem. E em relação a outros meios de comunicação? Rádio, televisão? Pois a televisão no contexto da sua juventude? foi máis tarde, a televisão non comezou logo e só había unha televisão para todo o pueblo, mas era unha freguesía, éramos, si callar 20 veciños, non éramos máis,
E entón había unha televisión para todos, a casa do povo comprou a televisión e todos íamos ali a ver a televisión, e non había horario de televisión todo o día, había Uhum. horas determinadas. E que memórias é que tem desses Veíamos, eu era momentos? muito pequenina, entón me lembro de ver os concursos, pouco máis, non me lembro, e algunhas cousas para crianças, mas non me lembro de máis. Não, notícias, não Non, se non, non, lembra? non, non. Outro Non, tipo de non me lembro, non. programas? Ok. Algum apresentador ou apresentadora que se recorde desse Sí, tempo? me lembro, Laura de Bildos, que era a que presentaba os programas todos de concursos. Había un programa concurso que nos veíamos todos, que era Reina por un día, e entón facían unha persoa anónima, le facían como se fuese a reina, e entón era moito engraçado porque todos queríamos ser reina por un día. Há algum momento em que se recorde que tenha começado a interessar-se realmente por notícias e Sí, pela sí, sí, informação? Quando é que terá sido? principalmente ya no liceo e principalmente as primeiras noticias que toda a xente estaba bastante politizada era a nivel regional por causa da situación no País Vasco. E nessa altura, quais eram os meios da sua preferência? Entón era principalmente a televisión e máis que nada era o comunicar cos colegas, porque a televisión daba as noticias que Uhum. o, o réximen deixábana e os xornais tamén era a mesma coisa. E entón eran máis os comentarios dos colegas, quen estaba máis informado. E nessa altura estamos a falar também de jornais e da rádio já também. Sí, mas os xornais e a radio era o que o poder deixaba facer, logo non eran noticias reais. Mas tinham consciência disso? Sí, 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 E de sí. que altura é que estamos a falar? Estou falando de faz 50 anos, 55 anos, e despois a sociedade no País Vasco estaba politizada e había xente que era líder dentro. E eu me lembro o padre de miña freguesía era a favor de ETA e entón defendía moito as situacións todas. E a xente ouvía a el e tamén participábamos nas conversas. Uhum. Tem memória de algum acontecimento que tenha sido mais marcante Sí, foi relacionado com a ETA? cando hubo as últimas veces que se pes a pena de morte, foron unos etarras en Burgos que Franco mandou matar e morreron todos. A pesar de había manifestações e tudo, mas el os matou. Foi a última vez que hubo pena de morte en España. E tem memória da forma como esse Sí, sí, acontecimento sí, foi sí, passado nos média? marcou. Os media daban a noticia, sin máis. Uhum. Ok. E o cinema? Tem memórias do cinema na sua juventude? Teño, mas me lembro a primeira vez que fui ao cinema a ver Mary Poppins e despois a partir ya do liceo, porque antes do liceo ali en miña terra non había cinema. Despois cando fui para o liceo que comecei tamén os sábados, era costume toda a xente os sábados ia ao cinema. E tem memória de notícias que passavam no Pasaba cinema? tamén nos intervalos do cinema, se chamaba o Nodo, mas que eran as noticias da época de Franco, que era os partidos de fútbol que gañaban, os xogadores, as manifestacións a favor de Franco, eran todas esas coisas. E na altura tinha consciência da. Ao principio non, si callar, cando era preadolescente non teña conciencia niñuna, despois, si, cando comecei a estudar ya a enfermar, ya teña conciencia. E falavam sobre isso? Falava com Sí, familiares, amigos? sí, sí, sí. Con familiares non falábamos tanto porque con mis irmáns, sí, mas falábase porque acontecían moitas cousas que si callar non se saben, mas acontecían ali moitas cousas e foi unha época moito difícil.
Talvez já entrando agora na idade adulta, nessa transição, lia jornais e revistas? Lia, lia. Sim. E lembra-se de quais? E já agora também o contexto em que fazia essa leitura, se era em casa, se era... Na escola de enfermaxe, veña tamén no xornal e teñamos sempre no café, Uhum. non era o café, era da escola de enfermaxe, teñamos os xornais e leíamos entón os xornais. Houve algum momento em que tenha deixado de ler jornais ou revistas? Non, sempre gostei de ler xornais e revistas, estar actualizada Até hoje. sempre. E rádio? Radio menos, o radio se oía, al menos yo oía radio cando ías no carro e continua a ser a mesma coisa. Terá sempre sido assim, Sim, portanto. sim. Alguma emissora de rádio que goste particularmente ou que se Agora, recorde de particularmente? agora, Sim, podemos até falar nesse período antigamente, histórico. pois é diferente, era na España, non é? E pronto, gostaba máis de as radios que moitas veces poñían música e logo só nas horas certas daban un resumen da política, gostaba, porque era un resumen, era así callar 10 minutos e estabas enterado das cousas, gostaba dese tipo de radio. Gosta dessa síntese Sim, sim, informativa que reúne sim, sim, o sim. mais importante em termos informativos. Muito bem. Algum, já agora, jornalista ou locutor de rádio que se recorde? De mi época de Sim. España, sí, Íñigo. Eu acho que era un xornalista con moitas capacidades, e logo Matías Prats, me lembro de moita xente, que agora son os fillos que están a substituírles. E televisão? Televisión, noticias, Uhum. sí, o telexornal gostábamos de ouvir porque meu pai veía sempre e nós veíamos tamén. Veíamos o telexornal sempre. E em Portugal? Já Agora en Portugal tamén cando vien leía disse-me que veio para Portugal em 82. 82, portanto, desde essa altura, que Sí, memórias tem dende o dos jornais, telexornal. da rádio e da televisão? De telexornal, veía o telexornal, que me parecían noticias moito chatas, con moita pouca, axa que en España daban as noticias con máis ánimo. Sentiu E muito essa diferença? sí, E falamos especificamente do noticiário dos Açores ou do no, da noticiário noticiario xeral, nacional? me lembro o telexornal falar de Pinto Baselmao, de non sei que, mas moito lentos, non teñan eu achaba diferenza con España. A radio, entón non víamos moito radio e os xornais ao principio tamén non leía moitos xornais, eu teña algunha dificultade porque non sabía portugués e teña algunha dificultade en percibir portugués. E, por exemplo, ler era, si callar era máis fácil, máis pronto. Hubo un tempo que tuve algunha dificultade en percibir. Muito interessante essa referência que faz às diferenças que Sim, identificou sim, sim, entre os sim, dois sim. países, não é? Na forma de E, transmitir a informação. e transmitir a información e o trato que os xornalistas teñan cos políticos, tamén moito diferente. Em que medida? Me lembro, isto parece de risível, mas Ainda bem. as primeiras veces que o vi o telexornal estaba doctor tal, doctor cual, doctor tes, e a mí me achaba unha piada, cando foi que preguntei ao meu marido, mas estos son todos médicos? Non achaba aquel tratamento tan... En España as persoas non se tratan desa maneira. Agora, moito menos, mas en altura tamén non se trataba desa maneira. E entón ese protocolo, aquela diferencia, acho moito diferente. Lembra-se de algum momento em que tenha, por exemplo, visto uma mesma notícia, isto é, uma notícia sobre o mesmo tema divulgada nos dois países? Nesa altura eu non había maneira de eu Ok. ver de Deixou, España, claro, non. claro. Despois sí, porque despois ya hasta incluso comprábamos nós o País, cando comezou o País, que foi despois ya da época de Franco, nos comprábamos, facíamos cuestión dos domingos comprar que veña
o suplemento. E despois, pronto, agora ves as televisões todas, não, mas nessa altura não se veía. E agora ainda continua a identificar essas diferenças quando pensamos, por exemplo, no noticiário televisivo? Agora non se nota tanto, no, ya non noto tanto. Muito bem. Considera que o seu consumo de notícias mudou ao longo dos anos Sí, sí, sí. e consegue identificar quais foram as principais mudanças? Isto é, passou a consumir determinados meios e deixou outros? Pois, por exemplo, os xornais máis políticos ou, por exemplo, comprar eu leía o Público, mas se calhar as noticias políticas non leía tanto como a parte cultural ou a parte social. Costaba máis ler eso que a parte política. Interessa-se mais por política? Non, menos Menos. por política. Ok. Menos por, atualmente? Sim. Mais, por exemplo, por Sí, cultura? os de social, a vida social, Há pouco esqueci-me de lhe perguntar, peço desculpa, vou voltar atrás, porque tinha-lhe feito essa questão em relação à rádio, se em relação à televisão se consegue destacar algum jornalista, algum apresentador que a tenha marcado nessa transição. de que na radio ou na televisão? Na televisão, da rádio já tínhamos falado. Da televisão, algún jornalista, sí, calhar sí, mas agora se calhar teña que Bom, pensar. pode ser que ainda surja ao Sí, longo da sí, nossa sí, mas conversa. Muito hai xornalistas que eu gosto moito deles e gosto mesmo, gosto de Atualmente? escutar. Atualmente. Ok, então vamos deixar essas questões talvez para o final, enquanto fizermos a síntese final. Voltando à questão em que estávamos das mudanças, não é? Na forma como consome notícias e como isso mudou ao longo dos anos. Considera que a internet foi responsável por alguma mudança nessa forma como passou a consumir notícias? Sí. Agora, moitas veces, antes cando leías o xornal teñas que sentarte e teñas que saber que teñas tempo para ler o xornal. Agora estás á espera dunha consulta, estás á espera de cualquier sitio, vas logo a ler as noticias, non é? E moitas veces é falta de concentración, tanto que leio e dixo, ya non me lembro moito ben que leí. Portanto, consome notícias através do telemóvel, por exemplo, do computador. Non, telemóvel. Mais o telemóvel e a mobilidade também. E que meios é que costuma seguir quando consome notícias através do telemóvel? O Facebook. Ou seja, chega às notícias através do Facebook, isso? E de que forma é que isso acontece? Ou seja, chega às notícias através da partilha que a sua rede faz, amigos, familiares, ou através dos meios de comunicação oficiais que eventualmente também Sí, porque segue? eu, por exemplo, sigo unha serie de jornais E vai acompanhando, portanto. Jornais, rádio, televisão também? Não. Através das redes sociais? Não. Mais jornais? Jornais. Ok. Atualmente compra jornais ou revistas? Costuma comprar? Não. Mas costuma... Costuma comprar, depende, mas, por exemplo, se o fin de semana non temos moito algún programa ou lo que sea, compramos o Expreso, por exemplo, que sabes que vas a ler toda a tarde. Agora, se temos algunha coisa para facer ou non vamos á librería, non compramos o xornal. E depois consegue ler o Expresso de algum modo? Ou... Sí, compramos, sí, lemos porque dá Não, mas para ler. Se não comprar... leio moitas veces no Facebook que teño... Mas é assinante do jornal? Non, mas leio as noticias principales. Que é possível ler. Mas acho que... Mas pontualmente compra, não é? Fico prejudicada por non comprar o jornal. Sente isso? Sento, e moito. Porquê? Porque as noticias que dan no Facebook non son todas, e a veces hai unha noticia que estou mesmo interesada e só faço un resumen da noticia, fico xa de genio porque quería ler tudo, mas nunca pensou ser assinante? Non. Mas nunca pensei, alguna vez pensei, mas unha cosa e outra,
E já agora, nunca faz essa por exemplo, não tem a aplicação do Expresso instalada Não, no não, não, telemóvel? não, não. É sempre através do Facebook, portanto. Ok, isso é interessante também. Pois tenho um telemóvel fraquinho, não posso poner muita coisa. Muito bem. Continua a ver o telejornal hoje em dia? O telejornal qual? Qual? Pois, Vejo, se calhar vemos, a minha pergunta não foi a melhor, é se continua a seguir as notícias através da televisão? pois, exemplo, eu E quais? Se prefere o regional, o nacional, como é que... o telejornal regional gosto de verlo todos os días. Gosto, mas vejo e vou dando conforme as noticias que me interesan. Mas gosto de ver, porque acho que é unha maneira de saber o que está acontecendo aquí. Gosto de ver, vexo mesmo. E logo o nacional tamén gosto de Também. ver. Mas a veces, cada vez, cuesta máis ver o telexornal. Porquê? Por causa das noticias, aquelas noticias. Por exemplo, influenciame para un... Estou a ver aquelo e fico unos tempos... Pronto, aquela historia, por exemplo, de Gaza, ver Gaza como está, non consigo, influenciame e pronto, fico emocionada, como é posible que acontezan esas cousas e non facer nada. Sobre todo esas imaxes xocantes de Ucrania ou de Gaza que mostra, fico moito influenciada. Me emocionan, pronto, non gosto e acho que me faz mal. Sobre esses temas em particular, considera que Sí. têm mais impacto as notícias televisivas do que, por exemplo, as publicadas na Sí, imprensa? sí, moito máis, as imaxes son moito máis xocantes, non é? Já agora, que estações televisivas prefere? Que canais? A SIC e a CNN, non é? E despois a TV2, tamén gosto de ver, porque a veces o telexornal é moito cortiño e non dá aquelas imaxes tan impactantes, tamén gosto de ver. E despois hai series e hai cousas interesantes. A segunda os fines de semana na TV2 dan programas moito interesantes sobre... Outro día estuve vendo e gostei imenso. Tem preferência, portanto, por um noticiário mais curto, não é? Sim, Como o sim, que é sim, sim, apresentado sim. diariamente na RTP2. Hum, Já agora, há pouco disse-me que consome, sobretudo, quando falamos de informação online, é sobretudo através do telemóvel, não é? E Sim, não tem, eu falei especificamente da aplicação do Expresso, mas não tem, não. não costuma ir habitualmente aos sites oficiais dos meios de comunicação, de nenhum deles, pois não através do telemóvel, ok. E através do seu e-mail, recebe algum boletim Não, não. informativo, newsletter de algum desses meios de comunicação? Hum, Agora, apelando aqui novamente à questão das memórias, recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Já referiu estas recentes, não é? Sim, sim, sim. Há outras notícias de eventos passados que de algum modo... De tempos pasados, moito antigos, por exemplo, todos os atentados de ETA, eran impresionantes aquelas cousas que acontecían, porque por un lado percibías que non estábamos contentos coa situación, mas tamén eu non ficaba orgullosa de ver aquelo influencioume moito. Cando mataron a Carrero Branco, cousas desas, impactaban moito. O 3 de marzo que houve un tiroteo nunha igrexa, aquelo foi moito mau mesmo. Máis recentes os desastres, cando se na televisión se ven os desastres, é terrible. Os desastres, por exemplo, o ano pasado as inundações de Valencia, aquelo é moito impactante, né? E no contexto aqui dos Açores? Foi aquele desastre que houve en Santa María do avión que Tem caiu. memórias desse desastre? Perfectamente, porque foi horrível. E estaba a traballar e cando chegaron as primeiras noticias era para sair a traballar ás 4 da tarde, mas toda a xente ficou no hospital porque non se sabía
si veñan feridos, e entón toda a xente hasta que se viu que aquilo non había feridos, porque todos teñan fallecido, que fomos para as nosas casas, mas ficamos todos no hospital, e aquellas imaxes foron mesmo moito xocantes. Moito mal xornalismo houbo ali. Como é que teve conhecimento dessa notícia? Estamos a traballar e foi o que nos foron dito, non podeis Ok. saír, E tens que depois viu ficar. na televisão. Sí. Há outros acontecimentos no contexto dos Açores que se recorde, que a tenham marcado de alguma forma? Que gostei moito cando o Papa veio, tamén gostei moito, porque fuimos a verla e achei engraçado. Como é que foi essa visita do Papa? Como foi para mí pessoalmente, Sim. foi engraçado, porque eu teño os fillos, eran pequeninos, e fuimos ao campo de San Francisco a ver o Papa e vimos o Papa. Foi moito engraçado. E despois, eles foron para casa e eu fiquei de prevención no hospital, por si acaso, e fiquei o resto do día de prevención no hospital e por si acontecía alguna coisa. Ou seja, viu o Papa, não é? Presencialmente, Sí, sí. e também acompanhou a forma como essa visita foi transmitida. Foi transmitido. E era a televisão que dava as imagens, não é? Muito bem, muito bem. Há pouco falava da mudança que desde logo aconteceu na sua vida, não é? Há alguma notícia das muitas a que teve acesso marcou ou mudou a sua vida? Não percebi. Pensando até na sua história de vida, que já referiu Sim. aqui, a vivência no País Basco, a ETA, depois a vinda para Portugal e mais especificamente para os Açores. Alguma das notícias, das muitas a que teve acesso, alguma dessas notícias contribuiu para mudar a sua vida? Não, porque foi uma decisão pessoal, eu vir para cá, logo nada mudou, nada Muito alterou. bem. Bem, agora teríamos aqui um grupo de questões relacionadas com a recepção e percepção de notícias durante o Estado Novo. Penso que no caso não se aplica esta questão, portanto vamos passar esta parte. Tinha um contexto que aliás também já falou um pouco, não é? No contexto de Espanha, também muito marcado pela censura, pela ditadura. Eu acho que aqui se calhar foi, mas na Espanha a ditadura foi difícil, sobretudo no País Basco. Depois, já chegou há alguns anos após o 25 de Abril, 1982, mas já agora, em relação ao 25 de Abril e à Revolução ocorrida em Portugal, teve conhecimento dessa Revolução? Tive, e me lembro perfeitamente as imagens de ver na televisão, aquelas imagens dos tanques com os cravos, me lembro perfeitamente, e a notícia era uma coisa romântica mesmo, como se tenha conseguido fazer uma coisa dessas de uma maneira tão romântica, e achamos que o povo português é muito pacífico, fazer uma coisa dessas dessa maneira. E eu gostei, a ideia é uma ideia bonita que nós tivemos da Revolução. Que acompanhou na televisão Sim. em Espanha, certo? Muito bem. E ainda hoje em dia, o 25 de Abril em Espanha é uma ideia romântica, por exemplo, quando é o dia 25 de Abril, minha família me manda uma mensagem, 25 de Abril sempre, uma coisa engraçada, uma ideia bonita do 25 de Abril. Pensando já agora nessa vivência depois em Portugal, não é? Não necessariamente logo após o 25 de Abril, mas desde o momento em que chega a Portugal, que meios de comunicação usava para se informar nessa altura? Nessa altura, a televisão. Televisão. Tinha consciência da luta ideológica nos meios de comunicação? Sim. Porque, queiras ou não, eu estava muito politizada quando vim para cá, e então a esquerda, a direita, e estava muito politizada, e aqui
también continué a ver cómo eran las cosas. E nessa altura, quando veio para cá, confiava nas notícias que recebia dos meios de comunicação? Sí, después sí. E qual o meio em que mais confiava? Había algunas veces que leer entre líneas, mas se calhar como veía máis televisión, era a televisión. Uhum. E vivendo cá, lembra-se de acompanhar mais a televisão regional ou nacional? No, Sempre tentou. en altura era nacional, si calhar. Num período mais recente, algum acontecimento que a tenha marcado, para além dos que já referiu? Há pouco, por exemplo, posso talvez dar alguns exemplos. Por exemplo, recorda-se de ter acompanhado o processo de adesão de Portugal à Sí, Comunidade sí, sí, Europeia sí, 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 através da televisão? sí, sí. Sim. E o Tratado de Adesão de Portugal desculpa, e pela rádio, nada? Sí, tamén, mas era máis por Era mais televisión. a televisão, certo. E nesse contexto também comentava notícias com familiares, Sí, amigos, sí, em que sí. circunstâncias? Sobre todo eso da comunidade, porque a nível persoal lle trouxe moitas vantaxes para mí, entón achei aquello o máximo. Uhum. Claro, e Sí, porque eu pela nesa altura importância. non teña nacionalidade portuguesa, a partir de aí comezar a facilitarme a Sim, nacionalidade e algunhas outras cousas que teña dificultades, claro, non? e por tudo o que representou na sua própria vida. Acontecimentos internacionais que a tenham marcado, Unha cousa através dos média. sí, que me influenciou moito cando vimos a invasión de aquella guerra en directo á noite que o Rodríguez dos Santos estaba transmitendo. Aquello O José Rodrigues dos Santos, a Guerra do Golfo, ficou aquello na sua memória. ficou aquellos misiles todos e a maneira del transmitir as noticias, aquello influenciou moito. Influenciou, me deixou marcada. Marcou, não é? Sí, Ficou sí. na sua memória. É. Mais alguma notícia que tenha tido esse impacto? Sí, por exemplo, as torres, o 11 de setembro O 11 tamén de setembro. foi moito forte tamén. Sempre com esse impacto das imagens Sí, sí, televisivas. sí, sí, sí. Mais alguma coisa? Pode pensar um bocadinho, se quiser. Das recentes non, Já falamos, referiu, sim. e antigas, Até mesmo ainda pensando nos tempos em Espanha também. Voltando um pouco atrás. ou as primeiras eleições en España, as primeiras eleições libres foron unha sensación de liberdade e de toda a xente con unha alegría, unha cosa, foi unha das cousas tamén moito boas. E tem a memória dessa alegria passada através dos meios de Sí, sí, comunicação sí, sí, social? sí, sí, a falar, incluso me lembro no xornal con letras moito grandes, primeiras eleições libres, pronto, era unha nota de alegría, né? Uhum. Muito bem, estamos quase a terminar. Passar agora talvez para o impacto dos meios de comunicação. Já fomos falando também de alguns destes pontos, mas talvez agora mais em jeito de síntese. Pensando no percurso de vida, não é? Ao longo da sua vida, qual o meio de comunicação que mais a terá marcado? Se, se lhe pedisse para fazer De uma toda a seleção. vida. Sim, Cando era nova era os xornais, porque non había outra coisa, e agora a televisión. a televisão. E a internet? Internet tamén, mas non tanto. Não tanto. Non. E as notícias que consumiu influenciaram a sua compreensão sobre os acontecimentos? Sí, claro. E acha que os meios de comunicação afetaram a maneira como recorda esses acontecimentos? A veces eu teño lembranzas diferentes de lo que realmente aconteció. Como por exemplo? Non sei, a veces
vês coisas e eu disse, eu não tenho a memória dessas situações que foi dessa maneira, achava que foi diferente. E será que foi? Não Ou sei, será que é porque muito... algumas vezes a gente interioriza as coisas, não é? E também, se calhar, ao interiorizar as coisas, conforme nós nos sintamos, podemos fazer que as notícias não sejam a realidade, não é? Sem dúvida. As notícias são importantes para si? Muito. Portanto importante acompanhar Sim, o sim, que vai sim, 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 acontecendo sim, através sí. Yo dos meios de comunicação? si alguna vez, por ejemplo, estoy 2, 3 días sin ver un telejornal, fico, fico un bocadiño perdida, porque as cousas entón, últimamente acontecen tan depresa e tan rápidas e son noticias tan impactantes que si no vexo por cualquier cousa, me sinto un bocadiño perdida. E sente que essa velocidade hoje é completamente diferente, É não é? moito, moito mesmo. E de que forma é que a sociedade beneficia com as notícias? Eu acho que é importante para as persoas ter unha opinión. Se non tens opinión, te deixas levar, non é? Eu penso que já falámos sobre isso, sobre a leitura de notícias partilhadas por amigos ou outras Sí, pessoas sí, através das sí, redes sobre sociais. todo Tem particular cuidado também com, compartillar. não só com partilhar, mas com o acesso a determinados conteúdos que são partilhados por outras Sí, pessoas. hai veces que non teño interés, conforme tamén, depende das fontes, porque hai fontes que son fiáveis, non é? E a xente acredita, e hai outros que non son fiáveis. Tem memória se já leu notícias, por exemplo, nas redes sociais, publicadas por pessoas ou entidades que desconhece? Sí, sí. Sim. E em relação à desinformação, consegue definir o que é que se entende por desinformação? A veces nos enganan moito ben, nos deixa e non percibimos as cousas, outras veces son tan evidentes que tamén nos apercibimos Quem é que nos engana? quen quen põe a noticia, non é? E acredita que as redes sociais são um veículo privilegiado para a Sí, disseminação sí, de... sí, sí, Sim. sí, porque a veces as noticias son moito fáciles de ler, porque as noticias, sobre todo a nivel de imprensa, tes que ter algunha concentración e alguna capacidade de lectura e de interpretación. Nas redes sociais a veces non precisas máis que ler, non precisas interpretar, non precisas, e entón te poden enganar. Claro, claro. Na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado ou a forma como tudo era noticiado no passado e o que temos agora? Sí, Em que medida é que, ou que acho que mudanças considera mais importantes referir neste âmbito? hai, sobre todo, a rapidez con que as cousas mudan e a rapidez que as noticias ten que ter moita máis rapidez. E hai unha cousa do xornalismo que gosto moito, gosto mesmo, aquel xornalismo de investigación, gosto moito e nós temos moitas boas xornalistas investigadores e Ah, gosto de ver esas noticias. há algum em particular que goste? Ah, ah, ai, agora como se chama? É uma Si é unha jornalista. que é moito engraçada, como se chama? É a Fran, como se chama? A Sandra Felgueiras, Esa, é isso? gosto moito. E hai outra, Lindo, chámase Lindo, Cristina Lindo, que tamén gosto moito. E non é Cristina Lindo, Fernando. Agora non me Não, não lembro. faz mal, não faz Mas mal. gosto Mas moito desas dúas. e aprecia então o jornalismo de Gosto moito investigação. mesmo. E temas que tenham sido tratados? Ela fala de moitas coisas e Algum tema que se recorde, assim, que tenha resultado de uma investigação jornalística? agora, a semana pasada foi ai, sabes que estoy con memoria un bocadiño. Não, também Mas isto é um exercício para... gosto moito dela.
gosto mesmo. E gosto de ver esses programas. Muito bem, muito bem. Voltando ao tema à questão em que estávamos, destas mudanças que identifica, não é? Também nas notícias, no jornalismo. Como é que vê, por exemplo, a forma como os jovens hoje interagem com as notícias? Eu fico muito preocupada, porque tem muito desinteresse. E o que falávamos antes, se non estás informado, te poden enganar e facer o que queran, non? E eu acho que hai moito desinteresse de saber o que acontece no mundo. Por que será? Por que será que há este desinteresse pelas notícias, A não ver, é? se callar é Será que eso, por a política, por nosos políticos que nos temos, que moitas veces as persoas já non acreditan en elos. A nivel internacional, non só os nacionais, a nivel internacional non acreditan en elos e entón non se interesan tamén por política. A nivel social, as cousas que a nivel das guerras e pronto, non están interesados, é un desinterés moito grande. A maioría dos xoves non saben o que está acontecendo. O que é que se poderá fazer em relação a isso? E eu sei, se tuviésemos políticos máis serios, máis congruentes, as cousas, as persoas acreditaban máis, mas temos Há o que todo um temos, contexto, non? não é? Confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Si. E essa relação de confianza aumentou, diminuiu ao longo dos anos? Teño confianza en algunos, non teño confianza en outros. Aquellos que falábamos agora, de CNN e de todas esas, mas hai outras, hai algunhas noticias na televisión que non se consigue pasar máis que rapidamente, porque non dá confianza ninguna, non é? Há, portanto, vantagens em acompanhar vários meios de comunicação? Si, si. Bem, neste caso, e até porque viveu em diferentes contextos geográficos e sociais também, não é? Sentiu que o acesso às notícias era diferente em cada lugar? Sim. Já referiu isso também, uma diferença que já não sente tanto na atualidade. Sim. Percebi bem, não foi? E como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal hoje? Eu fico con un bocadiño pena, porque ves os xornais e cada vez é máis difícil, os xornalistas escreven, mas cada vez ten menos público, non é? E a veces eso faz que ia máis dun xornal, sobre todo os regionais, falaban outro día de problemas de facer imprimir os xornais porque as persoas non len os xornais, non é? E fico con pena sobre esas situações. Já agora, como vê a importância do jornalismo regional? Temos xornalistas moito bons, mas hai outros que non son tan bons, non é? Meios que prefere a nível regional? Qual o... Sim, dos meios de comunicação em geral, quais são os que merecem a sua preferência a nível regional? O Açoriano Oriental é o xornal. E a televisión, algúns xornalistas e outros non. Acredita que o jornalismo hoje cumpre o seu papel na sociedade? É uma questão difícil. Pois, é difícil, porque por un lado ten que informar, mas por outro lado a veces se deixa levar, é demasiado crítico, se deixa levar moitas veces por, se callar, por a política, non é? E moitas veces vemos que non son reales, que son máis del lado político que está, no del lado político que non está. Por que é que acha que isso acontece? Non sei, mas o xornalista teña que ser máis ascético, non é? Non se teña que deixar levar por un lado ou por outro.
Isso terá a ver com a formação dos jornalistas, com o contexto político, Pois non sei, se calhar coa com o formação contexto económico também, tamén ou dificuldades dos médios. sí, tamén non sei moito ben, ou porque tamén porque hai que ver así, vivimos en a regional, aquí na rexión estamos moito influenciados por quen está no poder. E entón tamén os xornalistas que están máis na moda son aquellos que están no poder. Logo, se mudamos de poder, tamén hai outro tipo de xornalista, non é? Aí refere-se especificamente ao contexto regional. Sí, especificamente. Algo que queira acrescentar que ainda não tínhamos abordado aqui nesta entrevista, Ah, que considere non, importante no âmbito do consumo de notícias, do jornalismo, das memórias, não é? Que temos das notícias e da sua eu importância. acho que eu fico un bocadiño triste por causa de que a xuventude, por exemplo, non consiga ler xornais eh, e e non só xornais, libros e tudo. Hai veces que vas á librería, eu gosto moito de ir á librería Solmar, e moitas veces non vou a comprar libros, mas vou a ver, a folhear lo que há. E o público que está ali sempre é público de nosa idade, de 50 para cima. Raramente encontras persoas novas ali nas librerías. Fico con moita pena. Muito obrigada.